senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhora secretária, Silvana, representantes da parte aqui conosco, doutor Haroldo Moreira, e os advogados, doutor José Ribeiro Neto e Breno Correia. Um bom dia e que tenhamos uma excelente sessão de julgamento da Câmara Superior. Para início propriamente dos trabalhos, solicito a secretária, Silvana Rodrigues Souza, que verifique a existência do quórum regimental para fins de instalação da 38ª Sessão Ordinária Virtual da Câmara Superior, identificando todos que encontram-se participando desta sessão. Secretária, por favor. Bom dia a todos. Para a realização da 38ª Sessão Ordinária Virtual, por meio de videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 27 de dezembro de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior, o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, os conselheiros presidentes, doutor Francisco Hélio Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente também o doutor André Gustavo Carreiro Pereira, representante da Procuradoria-Geral do Estado. E os conselheiros Maria Elineide Silva e Souza, Alexandre Mendes de Souza, Antônia Helena Teixeira Gomes, José Willam Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Henrique José Leal Gereissati, Felipe Augusto Araújo Muniz, Saulo Gonçalves Santos, Carlos César Quadros Pierre, Robério Fontinelli de Carvalho e Francileide Cavalcante Remige. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, Silvana Rodrigues Moreira de Souza. E presentes pela empresa Tecbrita, os advogados Dr. Bruno Correia, Dr. José Ribeiro Neto e senhor Haroldo Moreira Salles. Pronto. Ok. Então, assim, satisfeito o quórum regimental, dou oficialmente por aberta a presente sessão, registrando que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal na portaria 145/2017, que é o regimento interno do Conselho de Recursos Tributários, e 140/2021, que trata especificamente das sessões nesta modalidade. A modalidade, então, implementada, resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que nesta sessão de julgamento, julgaremos os processos com a interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614/2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara Diversa ou da Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Já verificado o quórum, estando aberta a sessão, eu indago à secretária se, dentre as resoluções que foram disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, se foi recepcionada alguma sugestão, retificação ou alteração nas respectivas resoluções. Senhora presidente, foram enviadas 3 resoluções para aprovação. Certo? O conselheiro Ricardo Valente enviou 2 resoluções referentes aos processos 1421/2016, empresa Glasmax, e processo 489/2017, empresa Sandbit. E o conselheiro Felipe Pinho enviou uma resolução... Um minuto, presidente. Enviou uma resolução do processo 1329/2019.
Presidente, eu não tenho o nome da empresa agora, não. Eu sou... Mas é o processo 1319-2019. Ok, podemos olhar posteriormente, Silvana. Olhe com bem calma aí, certo? Tá muito bom. A ata da sessão anterior já foi lida, então nós vamos continuar a nossa sessão agora com o julgamento propriamente dito dos processos pautados. Na pauta do julgamento de hoje, nós temos 2 processos de recurso extraordinário, o 3683-2014 e o 3684-2014. AIs, respectivamente, 2014, 11.923 e 2014, 11.924. Recorrente em ambos os processos, Tecbrita Tecnologia em Britagem Limitada e recorrido Estado do Ceará. Mesmo recorrente, mesmo recorrido no segundo processo. O julgado do primeiro processo da terceira Câmara, corporificado na resolução 28/2020, que ali decidiu pela parcial procedência. No segundo processo, a resolução 38/2020, que também impugnou pela parcial procedência. Em ambos os processos, temos uma paradigma que lá declarou a nulidade, que é da primeira Câmara, resolução 387/2010, como já falei também, para ambos os processos. E relator de ambos os processos é a doutora Maria Lineide Silva e Souza. Eu indago do doutor Haroldo e do doutor Ribeiro, considerando que ambos os processos tratam da mesma matéria, se podem ser julgados conjuntamente. Doutor Haroldo? Estou sem som agora. Doutor Ribeiro, doutor Breno, processo julgado conjuntamente? Sim, pode sim. O doutor Haroldo, ele até eu consegui ver pela imagem, porque o áudio dele está desativado, mas ele confirmou, sim, pode julgar conjuntamente. Aqui o som está horrível. O nosso procurador, doutor André. Ok, agora? Pode sim, presidente. Ok. Então, consultadas as partes com relação a esse ponto, eu passo a palavra à relatora conselheira, Maria Lineide Silva e Souza, para o seu relato. Obrigada, senhora presidente. Eu dou bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, senhor procurador, doutor André. Bom dia aos representantes da parte, doutor Ribeiro, doutor Breno, doutor Haroldo, e bom dia aos demais conselheiros. Farei o relato do processo, do primeiro processo que acompanha o segundo, que só difere com relação ao exercício. Esse processo ele tem como objeto a acusação de falta de recolhimento do ICMS em decorrência da inclusão de operações adquiridas de terceiros, CFOP 1.102, compra para comercialização, e 5.117, venda de mercadoria de terceiros originada de encomenda para entrega futura, no cálculo do benefício do FDI no exercício de 2013. Aponta como dispositivos infringidos o agente do fisco o artigo 73 e 74 do decreto 24569 de 1997 e indica a penalidade prevista no artigo 123, 1C da Lei 12.670 de 1996, alterada pela Lei número 13.418. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco esclarece que a empresa autuada é indústria. Perdão. Posso continuar? Pode, é porque eu estava testando o áudio, porque ele disse que eu não estava sem áudio, mas está ok, perdão, viu? Tudo bem, tranquilo. Claro. Continua, doutora Mineiro. Vou continuar, porque quando eu estou relatando, eu não visualizo. Só um instante. Continuando, né? A empresa autuada é indústria, cadastrada no CNAE 810099,
com direito aos incentivos do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, FDI, na forma do termo de acordo CEDIM, número 07/2005, que tem vigência de novembro de 2004 a outubro de 2014, que realizou a fiscalização a partir da análise do SPED, notas fiscais eletrônicas, relatórios gerenciais da Fazenda, que após efetuar os cálculos, conforme determina a legislação, encontrou uma diferença de ICMS a recolher no valor de R$ 52.721,25. A autuada apresenta defesa tempestiva, alegando de forma bem resumida que a impugnante é estabelecimento industrial, beneficiário do Fundo de Desenvolvimento Industrial, Resolução CEDIM 061/2004 e termo de acordo 07/2005, que concedem o diferimento do recolhimento no percentual de 75% do valor do ICMS apurado no respectivo mês. O ICMS é um imposto não cumulativo e que se credita do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição de mercadoria para revenda e de insumos destinado ao processo de industrialização, debitando-se do ICMS destacado nas notas fiscais de revenda de mercadoria e de venda de produtos industrializados, a denominada conta gráfica do ICMS. Alega a boa-fé e que tentou operacionalizar no SPED a separação das operações, mas não constam campos específicos e distintos, que quando ocorria aquisição e revenda de mercadoria de terceiros dentro do mesmo mês, o saldo dessa operação simplesmente zerava, na medida que se creditava e se debitava no mesmo mês, não interferindo na dedução do ICMS por força dos benefícios do FDI. Apresenta exemplos de diversas situações para demonstrar o alegado. Aduz que, após efetuar todas as operações do exercício de 2013, o resultado seria uma falta de recolhimento no valor de R$ 78,50, decorrente de suas operações com FDI. Alega ainda que deixou de emitir o termo de declaração do ICMS diferido na quantia de R$ 235,61, ficando com o crédito do ICMS a ser compensado para o período seguinte no valor de R$ 314,13, valores que seriam compensados nos exercícios seguintes, conforme demonstrado em planilha anexa. E alega ainda a não existência de previsão legal para separação dos créditos e débitos na apuração do benefício do FDI e sugere uma consulta ao setor de normas da Cefaz. O julgador monocrático decide pela procedência da acusação fiscal, fundamentado nos artigos 73 e 74 do Decreto 24.569/97. O contribuinte interpõe recurso ordinário, ratificando os argumentos apresentados por ocasião da defesa, requerendo a improcedência da acusação fiscal, enfatizando no mérito a impossibilidade do registro separado dos créditos e débitos albergados pelo FDI no SPED fiscal, o direito ao crédito na aquisição de mercadoria de terceiros e que o julgador monocrático não apreciou as questões levantadas pela defesa. Aponta erros cometidos pelo agente do fisco. O processo, então, é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que antes de emitir o parecer, solicita a realização de perícia para identificar e totalizar os créditos oriundos de insumos e matérias-primas para industrialização, identificar e totalizar os créditos que não se refiram ao processo de industrialização, identificar e totalizar os débitos de operação de saída de mercadoria de industrialização própria,
identificar e totalizar os débitos de operação de saída de mercadoria de não industrialização própria, ou seja, revenda, identificar o percentual dos débitos de operação de saída de mercadoria não industrializada em relação aos débitos totais, subtrair dos débitos totais os créditos totais e apresentar o saldo devedor e aplicar o percentual encontrado do resultado, e o resultado seria o valor do ICMS a ser recolhido relativo às saídas de mercadorias não resultantes de industrialização. A célula de perícias e diligências fiscais realiza a perícia e apresenta como nova falta de recolhimento do ICMS o valor de R$ 52.721,55. Eu peço perdão que no começo eu acho que eu li esse valor, e o valor correto lançado é R$ 63.159,11. A parte vem e se manifesta sobre o laudo pericial. O assessor processual emite o parecer de número 264/2018, nesse processo específico, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento, julgando parcialmente procedente a acusação fiscal nos termos do laudo pericial. O representante da douta Procuradoria adotou o parecer emitido pela Célula de Assessoria Processual Tributária. O processo é submetido a julgamento na 90ª sessão ordinária de 17 de dezembro de 2019, da Terceira Câmara de Julgamento, que decide pela parcial procedência da acusação fiscal nos termos do laudo pericial e com reenquadramento da penalidade para prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670 de 1996. Decisão esta em desacordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A decisão encontra-se materializada na Resolução 028/2020 da Terceira Câmara de Julgamento. O contribuinte interpõe recurso extraordinário, onde apresenta resoluções com decisões divergentes, de número 387/2010, 56/2017 da Primeira Câmara, 047/2018 da Câmara Superior e 078/2016 da Quarta Câmara. O despacho, que se encontra às folhas 773 e seguinte, de número 153, admite o recurso extraordinário, entretanto, com relação somente à resolução de número 387/2010. E aqui peço permissão aos senhores para fazer a leitura dessa parte do recurso do despacho de admissibilidade. O arresto objulgado de número 28/2020 trata da infração referente à falta de recolhimento do ICMS decorrente da inclusão indevida de valores relativos à aquisição e revenda de mercadoria adquirida de terceiros na composição do cálculo do benefício do FDI, efetuado por empresa industrial. Por ocasião do julgamento em segunda instância, acolhendo a Terceira Câmara de Julgamento, entendendo que o benefício do diferimento concedido pelo FDI se aplica apenas aos produtos de produção própria da indústria, com esteio no que dispõe o termo de acordo CEDIM 007/2005 concedido à empresa, bem como no parecer SECOM 475/2018 da Célula de Consultoria e Normas da Secretaria da Fazenda,
concluiu seu julgado pela parcial procedência do feito fiscal em razão da alteração da penalidade aplicada, entendendo tratar-se de atraso de recolhimento, tendo em vista que as operações e o imposto que a empresa entendia como devido estavam informados na EFD. E aqui traz umas partes do voto do conselheiro relator. E faço a leitura. Insta a destacar, consta da resolução recorrida, que a acusação fiscal trata de falta de recolhimento do ICMS em razão da empresa na apuração mensal do seu benefício fiscal proveniente do Fundo de Desenvolvimento Industrial, FDI-Provin, ter incluído as operações de não produção própria durante o exercício de 2013, recolhendo um ICMS a menor que o devido no importe de R$ 63.159,11, sendo aplicado multa de igual valor pela aplicação da penalidade incerta no artigo 123.1c da Lei 12.670, de 1996. No caso em tela, foi celebrado o termo de acordo CEDIM 007-2005 entre a Cefaz e a empresa autuada, com destaque para a cláusula segunda do objeto assim expressa. Assim, fazendo uma interpretação do previsto na legislação, artigos 17 e 25, parágrafo 3º, do Decreto 29.183/2008, como disposto no termo de acordo acima mencionado, verificamos que somente pode incidir o benefício na produção própria do estabelecimento, pois esta é a finalidade do FDI-Provin. Evidencie que foi emitido pela Célula de Consultoria e Normas da Cefaz o parecer SECOM 475/2018, de 10/9/2018, tendo como interessado Sinditexto, Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem Geral no Estado do Ceará, que trata, dentre outros assuntos, da questão do incentivo fiscal do FDI das operações próprias do contribuinte. Não, no caso, não trata de aplicação de mudança de critério jurídico, uma vez que este é o objetivo da lei do FDI-Provin. Não se está aplicando nova interpretação, nem retroagindo a sua aplicação, pois o que se fez naquele ato administrativo foi uma interpretação da sistemática do cálculo do imposto que deverá ser paga à vista e do imposto diferido, com o fim de uniformidade operacional pelos contribuintes beneficiados pelo FDI-Provin, não trazendo modificação legal alguma. No tocante à multa a ser aplicada ao caso, compreendemos que, pela situação em que se constatou a diferença do ICMS em relação à operação incentivada pelo FDI, aplica-se a penalidade de atraso de recolhimento, prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, uma vez que as operações e o imposto que a empresa entendeu devido não estão informados estão informados e escriturados no SPET. E aqui continua o despacho. Defende a recorrente que o arresto objulgado acima transcrito diverge do decisório consignado na resolução paradigma de número 387/2010 da Primeira Câmara, a qual reconheceu a nulidade do feito fiscal em razão da inexistência de preceitos legais que especificassem os procedimentos de escrituração e apuração do imposto a ser pago por beneficiários do FDI, situação esta que respaldaria a inclusão de valores relacionados à operação que não estavam relacionadas ao processo produtivo da autuada, para fins de cálculo do benefício do FDI, a exemplo de compras, vendas e transferências de mercadorias e produtos.
O arresto paradigmático de número 387/2010 da primeira Câmara de Julgamento versa sobre a infração referente à falta de recolhimento do ICMS, decorrente da utilização indevida de crédito por empresa industrial, beneficiária do FDI, a qual teria incluído no cálculo do referido benefício operações outras que não as de produção própria. A augusta Câmara, na apreciação da contenda, entendendo pela ausência de tipicidade dos fatos descritos na peça de acusação, declarou nulidade do lançamento fiscal. Faço leitura do trecho que fundamenta a nulidade. De sorte que, em análise acurada da peça acusatória, pode-se depreender que a presunção de legitimidade está aivada de vício. Nesse contexto, cai por terra a presunção de legitimidade como atributo de validade e eficácia do ato pergastado, conforme passaremos a expor. No caso em epígrafe, o fato típico descrito na peça inicial, falta de recolhimento, não é condizente com o ocorrido no mundo semântico, o qual se revelou como com a confecção inadequada da composição do benefício fiscal, fecha aspas, resultante da utilização de produtos não industrializados pela empresa. Nessa esteira, destaca-se que inexiste qualquer preceptivo legal estadual que especifique os procedimentos de escrituração e apuração dos impostos pagos por beneficiários do FDI na composição de sua base de cálculo, tais como o cômputo em separado dos produtos ou especificação nos livros fiscais. Traçando-se com um confronto analítico entre o acordo recorrido e o acostado como modelo de paradigma, depreende-se claramente que assiste razão à recorrente ao apontar a existência de dissídio jurisprudencial entre os julgados confrontados, pois, além das matérias serem similares, falta de recolhimento do ICMS por empresas beneficiárias do FDI, as decisões proferidas pelas câmaras são destoantes. Note-se que no acordo guerreado, a Câmara entendeu que somente deveriam incidir o benefício do FDI-Provim nas operações de produção própria. Ressalte-se que, mesmo diante do argumento da empresa de que a sistemática utilizada por ela seria a única forma de atender à escrituração imposta pelo SPED, não acarretando nenhum prejuízo ao fisco, posto que os débitos foram lançados, a Câmara manteve seu entendimento de que a empresa utilizou o incentivo de forma não permitida pela legislação do FDI-Provim. E aí, nesse sentido, remete o processo à Câmara Superior para análise da divergência, com relação a essa resolução, senhora presidente, de número 387/2010. De forma simplificada, é este o relato do processo. E o outro é no mesmo sentido, somente que as operações são de 2014. Ok. Vemos aqui o relato dos processos. Passo, então, aqui a palavra ao nosso procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da Câmara Superior, senhor representante da empresa, recorrente, senhores advogados presentes, bom dia a todos. Como foi minuciosamente relatado pela conselheira Lineide, são 2 recursos extraordinários do mesmo contribuinte. O primeiro processo referente ao exercício de 2013, o segundo referente ao exercício de 2014. Como visto, trata-se de recurso extraordinário contra decisões da terceira Câmara de Julgamento, as quais foram materializadas na resolução 028/2020, que é a referente a 2013, e a 038/2020, que é o referente a 2014, nas quais o contribuinte suscitou divergência de interpretação com as resoluções 387/2010 e 56/2017 da primeira Câmara de Julgamento, resolução 47/2018 da Câmara Superior
e Resolução 78 de 2016 da 4ª Câmara de Julgamento, as quais foram indicadas como paradigmas no que toca à alegação de nulidade do auto de infração em razão da metodologia utilizada, decorrente da inexistência de norma disciplinando os procedimentos de escrituração e apuração do imposto a ser pago pelos beneficiários do FDI. A resolução recorrida, ela julgou parcialmente procedente o auto de infração, que constatou falta de recolhimento do ICMS decorrente da inclusão indevida de valores relativos à aquisição e revenda de mercadorias adquiridas de terceiro na composição do cálculo do benefício do FDI, efetuado por empresa industrial, uma vez que o benefício do diferimento seria aplicado apenas sobre os produtos de produção própria, conforme termo de acordo SEDIM 7 de 2005, bem como conforme apurado no laudo pericial, tendo sido ainda reenquadrada a penalidade proposta e aplicada pelo julgado de primeira instância para aquela prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 12.670 de 96, por se entender tratar-se de atraso de recolhimento em razão das operações e o imposto que a empresa entendia como devido terem sido informados na FD do contribuinte. O recurso extraordinário ele foi admitido pela presidência do CONAT apenas em relação à resolução 387 de 2010, da primeira Câmara de Julgamento, que foi uma das paradigmas indicadas pela recorrente. Portanto, a análise aqui nessa instância recursal deve se limitar à referida resolução, e foi admitida pela presidência por entender que houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois tratariam de matérias coincidentes, já que tratam de falta de recolhimento de ICMS por empresa beneficiária do FDI, tendo a resolução paradigma entendido pela nulidade do auto de infração, por inexistir norma especificando o cálculo do ICMS com o benefício do FDI, de modo que não poderia ser considerada inválida a apuração feita pela empresa, mediante a inclusão de valores relacionados a operações que não estavam relacionadas ao processo produtivo da empresa industrial para fins de cálculo do benefício do FDI. Como sempre, gosto de iniciar a nossa manifestação das contrarrazões aqui na Câmara Superior, cabe à PGE defender os interesses do Estado de Ceará perante o CONAT, e na presente hipótese do recurso extraordinário, ela atua como parte em nome da Fazenda Pública, cabendo-lhe apresentar as contrarrazões nos termos do artigo 25, inciso 3 da Lei 15.614 de 2014. E, em síntese, analisando o recurso do contribuinte, verifica-se que ele alegou, em seu recurso extraordinário, haver nexo de identidade fática e jurídica entre as resoluções recorridas e a paradigma admitida, defendendo que deve prevalecer a aplicação da legislação tributária conforme a interpretação dada por esta última, em razão do princípio da legalidade, tendo em vista que, inexistindo norma expressa vedando a inclusão de operações que não envolvem processo de industrialização, não poderia ser considerado como ilícito tributário a conduta do contribuinte. Assim, nessa linha, defende a recorrente que não se poderia limitar os benefícios da lei do FDI mediante a segregação dos créditos do ICMS, pois inexistiria a regra especificando os procedimentos de escrituração e apuração do imposto pago por beneficiário do FDI. No entanto, entendemos que não deve ser acolhida a argumentação do recorrente. Ele traz várias outras questões, mas que se relacionariam diretamente com as demais resoluções indicadas como paradigmas, as quais não foram admitidas, isso no que toca à questão de falhas de metodologia na apuração realizada para esse lançamento, em relação à suposta alteração de critério jurídico para a confirmação do lançamento, mas o que se tem, mediante análise aqui nesses recursos, é somente a questão da nulidade ou não do lançamento tributário em razão da metodologia de apuração, que é o objeto da única resolução paradigma admitida pela presidência. E já observa-se no recurso extraordinário do contribuinte que ele expressamente já reconheceu a sua conduta infracional ao dispor o seguinte, abre aspas, utilizou-se dos créditos do ICMS, destacando os documentos fiscais de aquisição, tanto em relação aos insumos utilizados na produção própria do estabelecimento, quanto em relação às mercadorias adquiridas para fins de revenda. Contudo, esse foi o que o contribuinte diz expressamente no recurso, contudo, entendemos que não há que se cogitar da aplicação do entendimento firmado na resolução paradigma, pois, com a devida vênia, ela não procedeu à correta aplicação das normas jurídicas ao caso concreto, com observância dos princípios hermenêuticos e regras legais que regem a presente questão.
Nesse ponto, mais uma vez, veja-se que o próprio recorrente reconhece que a resolução paradigma foi equivocada, pois inexistiria a nulidade nela reconhecida, e assim o recorrente dispôs de seu recurso, abre aspas. Haja vista que os julgados da primeira Câmara de Julgamento deveriam ter decidido pela improcedência do auto de infração, do qual resultou o respectivo processo administrativo tributário, em vez da nulidade absoluta. Então, o próprio contribuinte reconhece que a primeira Câmara, na resolução paradigma, ela não haveria nulidade, ele entenderia até que seria caso de improcedência, e é justamente nesse sentido que o contribuinte, nesse recurso, postula um destino diverso do que foi dado na resolução paradigma. Ele não postula a nulidade, postula a improcedência, mas o referido pedido ele é vedado aqui em sede de recurso ordinário, conforme entendimento pacificado pela Câmara Superior, que somente admite ou a confirmação do resultado da resolução recorrida ou a adoção do resultado da resolução paradigma, não sendo possível, portanto, uma terceira via decisória nesse momento processual. Na realidade, a decisão ora recorrida reflete o melhor, atual e uníssono entendimento do CONAT, bem como o entendimento de todos os procuradores do Estado atuantes perante o Conselho de Recursos Tributários, referente à adequada apuração dos valores devidos pela empresa da parcela do imposto não diferido das empresas beneficiárias do FDI. A resolução recorrida, ao confirmar parcialmente o lançamento tributário conforme laudo pericial, entendeu por aplicar na apuração do imposto o critério da proporcionalidade das operações próprias de industrialização no cálculo da parcela submetida ao diferimento do FDI. Entendemos que é equivocada a compreensão da recorrente de que a resolução recorrida confirmou o lançamento tributário mediante o procedimento de apuração em separado dos créditos e débitos das operações próprias de industrialização das outras operações eminentemente comerciais da empresa, como o caso das aquisições de mercadorias acabadas para revenda ou mesmo a transferências internas ou interestaduais entre estabelecimentos da empresa de produtos acabados para revenda. Pois não foi dessa forma que se deu efetivamente a liquidação do crédito tributário ao objeto do presente lançamento, que foi confirmado pela decisão recorrida. Na realidade, como vai ser visto mais adiante, já foi citado inúmeras vezes pela relatora, o que se fez foi apurar o crédito tributário devido com base na proporção das operações de produção própria, e assim foi definida tanto a parcela do ICMS que seria devido de imediato pelo contribuinte, bem como aquela que seria objeto de diferimento. E feita essa verificação, constatou-se que o contribuinte deixou de recolher parte do ICMS devido. Pois bem, é induvidoso que pelas normas do Fundo de Desenvolvimento Industrial, o FDI, tanto na Lei 10.367/79, quanto no Decreto 29.183 de 2008, que os benefícios por ele fomentados, principalmente na modalidade concedida autuada, isso como o próprio nome do fundo já indica, Fundo de Desenvolvimento Industrial, dizem respeito apenas às operações industriais da empresa, quando se refere expressamente a operações de produção própria da empresa beneficiária. Portanto, a empresa, ao proceder à apuração do imposto que deveria ser recolhido de imediato e daquele que seria diferido, incluindo as operações não próprias de industrialização, acabou por aplicar o benefício do FDI a operações que por ele não são contempladas, acarretando assim uma falta de recolhimento de parte do ICMS devido de imediato. Portanto, não merece qualquer reparo a decisão recorrida que, ao interpretar a legislação vigente à época dos fatos geradores dos créditos tributários, apresentou a seguinte fundamentação para a confirmação parcial do lançamento tributário. Peço vênia para ler trecho relevante aqui da decisão recorrida. Abre aspas. Nesse sentido, a análise sistemática dos diplomas legais, Lei 10.367/79, e posteriores modificações, Decreto 29.183/2008, que versam sobre o regime jurídico dos benefícios relativos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial, FDI, nos indica o seguinte: a promoção do desenvolvimento das atividades industriais, desenvolvimento das atividades industriais desenvolvidas no território do Estado do Ceará, fim último do mencionado programa de incentivo, tem como objetivo o financiamento de parte do ICMS que incide sobre a atividade desenvolvida pelo respectivo beneficiário. Cabe ponderar, de acordo com o previsto no artigo 67 da Lei 12.670/96, que em casos peculiares e objetivando facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, poder-se adotar regime especial de tributação
mediante prévia manifestação do órgão técnico fazendário concedido pela celebração de acordo, artigo 68, inciso 1, da Lei 2.670. No caso em tela, foi celebrado o termo de acordo CEDIM 7 de 2005 entre a Cefaz e a empresa autuada, com destaque para a cláusula 2ª do objeto, assim expressa. O presente termo de acordo CEDIM tem por objeto a formalização do diferimento de 75% do valor do ICMS apurado mensalmente pela sociedade empresária acordante, beneficiária do Provin FDI, incidente sobre operações com a produção própria durante 120 meses, no período de novembro de 2004 a outubro de 2014, nos termos da resolução 61/2004 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial. Assim, fazendo a interpretação do previsto na legislação, artigos 17, 25, parágrafo 3º do Decreto 29.183/2008, com o disposto nos termos de acordo acima mencionado, verificamos que somente pode incidir o benefício na produção própria do estabelecimento, pois esta é a finalidade do FDI Provin. Desta feita, verificando o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, exercício 2013, observamos que o contribuinte alocou como débitos por saídas, vendas de mercadorias de terceiros, CFOP 517, ou seja, de produção não própria, todos os meses do exercício fiscalizado, o que viola o comando do incentivo fiscal do FDI. Importante destacar que a Assessoria Processual Tributária remeteu o processo para a célula de perícia com o fito de que se procedesse de conformidade com o previsto no artigo 25, parágrafo 1º e 3º do Decreto 29.183/2008, que para a fruição do benefício do FDI, somente as operações com produção própria da empresa e que este entendimento está em conformidade com o princípio da não cumulatividade do ICMS, consoante previsto no artigo 46 da Lei 12.670/96. Portanto, estes fundamentos centrais determinantes da resolução recorrida. E assim observa-se que a resolução recorrida baseou na falta do recolhimento do ICMS apurado com base no laudo pericial, conforme o critério de apuração informado pela Assessoria Processual Tributária, que já no encaminhamento considerou necessária a aplicação do critério da proporcionalidade. Isso se verifica claramente ao se ler o item 7 do despacho de encaminhamento da perícia, despacho esse realizado em 23 de março de 2018, no qual, referido item, pediu o seguinte, que é identificar a porcentagem dos débitos de operação de saídas de mercadoria de não industrialização própria em relação aos débitos totais, ou seja, mandou claramente ser apurada essa proporcionalidade. Portanto, entendemos que na realidade fica evidenciado que, ao contrário do que vem sustentando a recorrente em toda a sua peça recursal, não houve uma decisão fundamentada ou orientada pelo parecer SECOM 475/2018, que parecer este emitido somente posteriormente, em 10 de setembro de 2018, né? Portanto, em data posterior ao encaminhamento dos presentes processos para a perícia, sendo fácil verificar que no laudo pericial e também na manifestação da própria empresa ao laudo pericial não consta qualquer referência ao referido parecer. Toda essa argumentação relacionada ao parecer, ela surge apenas no recurso extraordinário. Então, de modo que é sempre bom esclarecer que o referido parecer SECOM, ele apenas veio reafirmar o entendimento que já prevalecia no âmbito da administração tributária estadual e no âmbito do próprio Conselho de Recursos Tributários, de que na apuração dos valores devidos e objetos do benefício do FDI, principalmente o diferimento da parcela do ICMS, se entendia já de maneira prevalecente que deveria ser feito o cálculo da parcela diferida e da recolhida do ICMS da empresa beneficiária do FDI com base no critério da proporcionalidade das operações de produção própria. Foi justamente o que se deu no presente caso, mas não com base ou orientado pelo parecer SECOM, mas sim pelo entendimento que já prevalecia na administração tributária e no próprio CONAT, e isso só veio a ser corroborado posteriormente pelo parecer SECOM, né, mas não significa que houve uma mudança de critério jurídico ou sua aplicação retroativa, e isso é muito claro a gente ao verificar os termos referidos no parecer, que dispõe o seguinte: cumpre pontuar que ficou consignado no parecer que o contribuinte beneficiário deve apurar conjuntamente todos os créditos e débitos decorrentes do ICMS e, ao final, constatado saldo devedor, aplicar o percentual que a ele pertine.
relativamente ao FDI, proporcionalmente ao ICMS gerado nas saídas de produção própria. Dessa forma, não há que se falar em apuração em separado. Esse é o procedimento, haja vista que não constam na FD campos próprios que permitam a segregação de todas as operações pelo contribuinte beneficiário do FDI, de maneira a possibilitar o desconto previsto em resolução SEDIM do saldo devedor apurado. Por fim, do resultado obtido da diferença entre crédito e débito, aqui considerado como saldo devedor efetivo, deve-se segregar a proporção do ICMS gerado nas saídas decorrentes de produção própria com o ICMS total gerado pela empresa, chegando-se ao percentual que incidirá sobre a base total e a seguir sofrerá a aplicação da alíquota do benefício da empresa. Então, esses são os termos do parecer que sintetiza a forma de cálculo, mas parecer este posterior e que não orientou o presente lançamento. Na realidade, como foi visto, o despacho de encaminhamento da perícia anterior e já adotava esse critério, que era já o critério já que prevalecia como correto para a apuração do benefício do FDI. Por outro lado, a referência, não se pode negar que há referência ao efeito parecer na resolução recorrida, mas deve-se assentar que essa referência ela é decorrente apenas da necessidade de se rebater os argumentos trazidos pela empresa recorrente acerca do referido parecer SECOM 475/2018 durante a sessão de julgamento perante a terceira Câmara de Julgamento. Essa questão foi muito debatida na sessão que julgou o processo, que posteriormente foi editada a resolução recorrida, mas ressalte-se que as resoluções recorridas apenas fazem referência ao referido parecer apenas para fins de reforço argumentativo, pois, como visto, o critério da proporcionalidade como mecanismo de aplicação do benefício do FDI, apenas as operações próprias, não foi inaugurado esse critério pela interpretação formalizada na resposta à consulta pela SECOM, pois antes mesmo da sua edição, já era o critério adotado pela administração tributária em sua grande maioria e já prevalecente aqui no âmbito do CONAT, e foi aquele que orientou os presentes lançamentos, conforme pôde se verificar no despacho de encaminhamento à perícia que se deu em data anterior ao referido parecer. Pela sua precisão, merece mais uma vez ser mencionados os fundamentos da resolução recorrida em relação a esse ponto que trata do parecer, que bem esclareceu as circunstâncias já mencionadas por nós há pouco. Diz aqui a resolução recorrida, no caso do primeiro processo, diz o seguinte, abre aspas, no caso, não trata de aplicação de mudança de critério jurídico, uma vez que este é o objetivo da lei do FDI Provim. Não se está aplicando nova interpretação e nem retroagindo sua aplicação, pois o que se fez naquele ato administrativo foi a interpretação da sistemática do cálculo do imposto que deveria ser pago à vista e a do imposto diferido com fim de uniformidade operacional pelos contribuintes beneficiados pelo FDI Provim, não trazendo modificação legal alguma. Assim, o pedido de perícia feito pela Assessoria Processual Tributária em 23 de 2 de 2018, anterior ao parecer SECOM 475/2018, de 10 de setembro de 2018, foi realizado com base em interpretação conforme o decreto 29.183 de 2008, que determina que o valor do ICMS diferido corresponderá ao imposto relativo às operações de produção própria do contribuinte incentivado, artigo 17, combinado com o artigo 25, parágrafo 3º, aplicando-se perfeitamente ao caso em avaliação. Portanto, entendemos assim que, pelo menos na questão meritória, não merece qualquer reparo à adesão recorrida, não existindo nenhuma nulidade no auto de infração ou na metodologia aplicada por ausência de norma legal, estabelecendo os procedimentos para o cálculo do benefício do FDI, pois, como vimos, a resolução recorrida com base na legislação que rege o FDI aplicou corretamente o critério de apuração para o cálculo do benefício fiscal, sendo lícito, portanto, o lançamento do crédito tributário objeto dos presentes lançamentos, conforme foi devidamente apurado nos laudos periciais. Portanto, diante disposto, o Estado do Ceará, através do seu representante legal, requer esta Egrégia Câmara Superior do Contencioso Tributário que seja negado provimento aos recursos extraordinários, confirmando as decisões recorridas da terceira Câmara de Julgamento nos termos em que proferidas. São as nossas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros, caso necessário,
decorrer das discussões, voltaremos a nos manifestar. Obrigado. Bom, ouvimos aqui o nosso procurador, na forma regimental. Eu passo a palavra aos representantes da parte. Doutor Ribeiro Neto, doutor José Ribeiro Neto, a palavra é com o senhor. Eu acho que está sem microfone, doutor Ribeiro. Sem áudio. O microfone deve estar desligado, doutor Ribeiro. Está desligado. Doutor Breno, pode entrar em contato com o Ribeiro aí, doutor Ribeiro, para ver se ele... Eu deixei meu celular fora aqui, desligado. Você pode entrar em contato com o doutor Ribeiro? Está desligado, está desligado. Doutor Ribeiro, seu áudio está desligado. Só clicar no microfone para ativar. O símbolo do microfone. Acho que ele percebeu já, ele está tentando. Aqui o meu microfone, de vez em quando, dá uns probleminha para ligar também, mas eu acho Ribeiro, que não Ribeiro, tenta sair e voltar, Ribeiro. Não, é só desligar o Carlos. Vamos deixar ele estar pedindo ajuda a alguém lá. Pronto. Acho que ele vai... Consegui agora? Consegui, pronto. Deu certo? É porque meu celular é muito pequeno, eu não estava conseguindo baixar. Bom, pessoal, eu peço desculpas sinceras. Sem problema nenhum, doutor Ribeiro. Pode iniciar. Continuando. Bom, pessoal, é um prazer, uma honra estar aqui de volta para o contencioso, administrativo tributário, depois de ter trabalhado aí por 12 anos. E, para começar, eu gostaria de ressaltar que eu prefiro uma sessão presencial para poder dar um abraço em todos vocês, porque a saudade é muito grande. Mas essa pandemia impede e a saúde vai acima de tudo, apesar dos negacionistas. E eu não sou e nunca fui negacionista, sempre fui a favor da ciência. O segundo ponto é agradecer, parabenizar, felicitar a gestão da doutora Marta no contencioso, que está findando agora esse ano. O que para mim é lamentável, porque a doutora Marta foi uma das melhores presidentes que nós tivemos, sem desmerecer os demais ex-presidentes. Mas a doutora Marta mostrou uma etapa histórica no contencioso. Foi uma gestão fecunda, uma gestão conciliatória, uma gestão em que o próprio contencioso considerou os autuados, os contribuintes autuados, como parceiros, e não como simples infratores, mas sim como parceiros. A mesma coisa aplicou em relação à Secretaria da Fazenda. Portanto, a doutora Marta sempre agiu de forma totalmente imparcial. E ela foi, inclusive, aluna minha de um curso mais exaustivo que eu já dei para os funcionários da Secretaria da Fazenda, inclusive para promotores públicos, que foi o curso de comentários ao Código Tributário Nacional. Foram 80 horas aulas em que eu dei, que eu comentei todos os artigos do CPN. Realmente eu fiquei muito exausta com esse curso. E a doutora Marta foi uma das minhas alunas. Bom, entrando para o processo propriamente dito. A bem da verdade, meus amigos, trata de uma situação simples. Não é complexa, não é complicada. Efetivamente, houve um problema em relação à utilização de créditos nas aquisições de mercadorias que, a princípio, iria servir como insumo ou como matéria-prima. Mas, por força das circunstâncias, essas mercadorias adquiridas foram revendidas, não entraram no processo produtivo. E por que foram revendidas? Nenhuma empresa industrial está proibida de efetuar vendas de mercadoria. Em que circunstância? Quando, em razão da demanda, os insumos, as matérias-primas, ficam sobrando e eles podem, então, revender essas mercadorias, sem passar pelo processo produtivo. Portanto, não é proibido, nenhuma lei proíbe, principalmente as leis do Estado do Ceará, do estabelecimento industrial efetuar a venda dos próprios insumos, sem precisar passar pelo processo produtivo. Nesse caso, ao adquirir essas mercadorias, seja para insumos, seja para revenda, ele fica dita. No caso dos insumos, por obrigação da própria natureza da operação. No caso das aquisições por revenda, em função do princípio da não cumulatividade. Então, nos dois casos, os créditos são legítimos. A empresa pode usar os créditos dos dois. Agora, o que aconteceu com relação ao FDI? Eu gostaria de ressaltar que essa empresa Tecbrita, ela tem uma situação sui generis. Ela tem dois benefícios. Ela tem o benefício do FDI, onde o saldo devedor
do imposto será deduzido nos termos da resolução SEDIM, que no caso é 75%, e ela tem um benefício do regime especial de tributação nas operações com brita, em que, quando ela vende a brita usando esse regime, ela só recolhe 3,5% do ICMS das operações internas. Portanto, ela tem dois benefícios, o do FDI e o do próprio regime especial de tributação. É uma situação atípica, nós não podemos negar isso. Agora, voltando para o caso concreto, por que foi possível não segregar esses créditos? Por que a empresa não conseguia segregar esses créditos? Simplesmente porque a AFD, quando foi criada na época, não permitia, não tinha campo, onde ele dizia, olha, crédito é exclusivamente para o FDI, é esse aqui. Crédito é exclusivamente para a venda de mercadoria, é esse aqui. Crédito para outra situação, é esse aqui. Não tinha absolutamente nenhum campo na estruturação fiscal digital que ele pudesse separar, segregar esses créditos. Então, o que é que a empresa deveria fazer? Não, a empresa deixaria de usar os créditos das revendas, ferindo, afrontando o princípio da lucratividade e ficando no prejuízo? Não. A empresa tinha que observar a legislação, tinha que usar os créditos, sob pena de afrontar o princípio da lucratividade e, inclusive, recolher o imposto a maior. E nós sabemos que, pela justiça fiscal, ninguém pode recolher o imposto a maior. Inclusive, quem cobrar o imposto a maior sofre aquele dispositivo penal do Código Penal, que excesso de exação pode significar crime, por parte da Secretaria da Fazenda. Então, a empresa ficou entre a cruz e a espada. Não tem o que fazer. E por que não poderia segregar, na época, na estruturação fiscal digital? Porque o FDI não era reconhecido pelo CONFAS. O CONFAS não reconhecia nenhum tipo de benefício, a não ser por meio de convênio. Só que, em 2017, veio a Lei Complementar 160 do Congresso Nacional, que respaldou, que convalidou todos os benefícios fiscais dados por todos os estados do país à revelia do CONFAS. Então, a partir de 2017, foi possível fazer a separação desse crédito. Mas antes, não. E por que a empresa fez isso? Por que uma outra empresa industrial, por exemplo, não fez isso? Porque essas outras empresas industriais não fizeram revenda de mercadoria. Até que Brita fez, por circunstâncias próprias da própria empresa, inclusive mediante contrato com prefeitura, em que ela disponibilizava para a prefeitura determinada quantidade de mercadoria que ele não ia usar no processo industrial, e revendia para a prefeitura. Usava os créditos, que é a coisa que precisa dar na atividade. E o próprio proprietário da empresa ficou nesse seguinte dilema. O que é que eu vou fazer com esses créditos do FDI e os créditos das minhas compras para revenda? Eu vou perder esses créditos? Não podia perder. Então foi isso que ele fez. Ele utilizou os créditos aplicando no próprio saldo credor da conta gráfica do ICMS. E tem mais. Ao utilizar os créditos... Doutor Ribeiro, só uma parte. Nós estamos falando de crédito. Só um minutinho, por gentileza. Tem o outro lado, a contrapartida dos créditos, tem os débitos. O que é que eu vou fazer com aqueles débitos? Eu tive que vender todos. Excelente. Excelente. Okay. Bom, então, continuando. Então, a empresa, quando se viu nessa situação, ela simplesmente pensou o seguinte, eu tenho que seguir a lei. Eu não posso ferir a lei. E tem mais. O próprio Henrique Gereissati está aqui para provar, um dos conselheiros, um grande amigo meu, na época que ele era supervisor do núcleo de benefícios fiscais, eu falei para ele, falei para o Alexandre Adolfo, que nós precisávamos de uma legislação para explicar os procedimentos, como segregar os créditos, naquele tempo ainda, quando surgiu a FD, porque não era possível fazer essa segregação. E, infelizmente, nunca foi feita a legislação especificando como separar esses créditos para os contribuintes do FDI, quando eles estavam na situação atípica, como a da Tec Brita, ou seja, usar crédito e revenda de mercadoria. Como fazer essa separação? Então não foi feita a legislação, apesar dos meus apelos, para que nós fizéssemos uma norma, como explicitando. Aí surgiu o quê? Surgiu o parecer, CEFAZ 0475/2018, e não parecer SECOM, é um parecer da própria Secretaria da Fazenda, e não da SECOM, e vale para toda a administração pública, estabeleceu nesse parecer e confessou, fez uma confissão. A própria servidora que fez o parecer, a doutora Fernanda Mara Pacobaíba,
que hoje é a nossa atual secretária da Fazenda, ela mesma testificou lá no parecer dela, dizendo que não, realmente não existia norma explicitando como segregar os créditos. E ela mesma colocou a forma como segregar os créditos para o parecer dela, passando a ser o quê? O parecer, passando a ser uma norma complementar à legislação tributária nos termos do artigo 100 do CPN. Então, aquele parecer passou a ser uma norma complementar, a ser seguida pela administração pública, mas somente a partir de 2018, quando o parecer foi homologado pelo secretário da Fazenda, passando a produzir seus efeitos jurídicos. Não se trata, o digníssimo procurador do Estado, de mudança de critério jurídico. Não se trata disso, muito pelo contrário. Trata-se de uma nova legislação criada pelo próprio parecer para dizer quais a forma como os créditos serão segregados. Portanto, a coisa vai mais longe ainda, além da mudança do critério jurídico. Tem também o próprio ato normativo, que é o parecer. Portanto, a empresa não podia trabalhar de forma diferente, até porque tem uma coisa chamada motivo de força maior, ou seja, esse motivo de força maior impedia que a empresa fizesse essa separação na sua conta gráfica da FD, porque não tinha campos específicos para isso. Portanto, não é uma coisa tão complicada. A empresa confessa que realmente usou esse crédito, mas usou, usando, primeiro, o princípio da não cumulatividade, que inclusive está previsto na Constituição, que passa por cima, inclusive, do próprio FDI, porque a Constituição é maior do que o FDI, do que a lei do FDI. Né? E, em contrapartida, a empresa usou o respaldo do próprio parecer. O próprio parecer respalda e convalida esse procedimento adotado pela empresa, ao dizer, não, realmente não tinha nenhuma norma que dirigia ao contribuinte como fazer essa segregação. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o próprio termo de acordo, tendo em vista a ausência da legislação, poderia ter especificado como ele faria a segregação desse crédito. O termo de acordo não o fez. O termo de acordo em suas cláusulas se limitou a dizer, você vai deduzir 75% no seu saldo devedor. Somente isso. Mas não disse, olha, com relação aos créditos, às aquisições de mercadoria para revenda, você vai fazer assim, assim, assim. Com relação aos créditos, daí, aí sim, você vai deduzir o percentual correspondente do seu termo de acordo. Não teve nada disso. Ou seja, a empresa estava na mais completa boa-fé. O próprio doutor Haroldo, que no ano passado ele me convidou para fazer parte desse processo, eu fiquei abismado com a Haroldo, uma das pessoas que eu comecei a entender, que é um contribuinte mais honesto que eu já vi. Para a maneira como ele procurava trabalhar, para evitar qualquer tipo de sonegação, qualquer tipo de falta de recolhimento. Eu fiquei, inclusive, surpreso com a atuação dele, com a postura dele, de sempre procurar trabalhar dentro da legislação, sem jamais ultrapassar os limites. Até porque ele tinha dois benefícios. E não era fácil fazer a apuração do ICMS usando esses dois benefícios. E ele fez de tudo para jamais ultrapassar a linha, para jamais entrar na ilegalidade, para jamais infringir a legislação tributária. Isso eu aprendi com ele quando eu conheci e comecei a trabalhar a partir do ano passado. Não faço para Vossas Excelências que para a Secretaria da Fazenda é muito bonito, é muito bom. Um contribuinte que procura lutar, trabalhar de acordo com a legalidade, para não causar prejuízo a si próprio e nem prejuízo para a própria Secretaria da Fazenda. Portanto, eu fiquei, digamos assim, eu fiquei sensível com a situação dele e então resolvi participar do processo. E é nesse momento que eu estou aqui. Então, na verdade, eu não posso me alongar, porque tem um tempo aqui a dar para o meu colega, o doutor Breno, e o próprio Haroldo, que vai explicar a parte prática, mas eu gostaria de referendar para a doutora presidente, doutora Marta. Excelência, se for o caso, eu gostaria de entrar com o contraditório para pontuar alguma situação na hora do debate. Se for permitido, tanto eu como o doutor Breno e o próprio doutor Haroldo participar, e é claro, o próprio procurador também pode, para que o contraditório possa ser bem estabelecido. Eu agradeço e peço desculpa pelo alongamento. Gostaria de passar a palavra para o doutor Breno. Ok. Doutor Ribeiro, só explicando, primeiramente, obrigada pelas palavras que me foram dirigidas, fico lisonjeada e agradecida. Só lhe dizendo que após o doutor Haroldo e o doutor Breno falar, haverá um momento que será só para os conselheiros. E aí, sendo necessário, eu abro a palavra para que vocês falem novamente, tá ok? Ok. Ok, perfeito. Obrigado,
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ribeiro. Eu queria saudar a todos que estão presentes, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado e os demais serventuários que estão presentes. Complementando apenas a palavra do doutor Ribeiro, a respeito da simplicidade da situação que está aqui diante dos senhores. Diante dessa mera complementação que eu busco fazer aqui, eu queria abordar um ponto específico do parecer 0475, em que o nobre procurador do Estado mencionou que não se deve nem levar em consideração esse argumento da recorrente pelo fato de supostamente ter sido anterior ao parecer, o laudo pericial ter sido anterior ao parecer, o que indicaria, segundo foi colocado pela Procuradoria, que já não houve uma mudança, uma inovação por parte desse parecer, mas sim uma ratificação daquilo que já era prática. Na verdade, eu queria destacar aqui que o despacho encaminhador da perícia, de fato, foi anterior, mas o laudo pericial é posterior ao parecer. O laudo pericial ele é de 9 de setembro de 2019. E outro ponto também que eu gostaria de destacar é que nós estamos aqui apreciando não o laudo pericial, até porque o laudo pericial, ele afronta a própria legislação, a Lei 15.614, ao utilizar metodologia diversa daquela que foi utilizada pelo agente autuador quando da lavratura do auto de infração. Naquele momento, não foi utilizada essa metodologia. Então, mas abordando mesmo assim o laudo pericial, nós não estamos aqui a julgar o laudo pericial, e sim a decisão recorrida. E ela sim menciona e utiliza como seu fundamento, princípio, o parecer 0475/2018. E como o doutor Ribeiro bem frisou, esse parecer 0475/2018 foi a primeira oportunidade em que o fisco cearense editou uma normativa, não uma lei, através de um parecer que vincula, como ele bem falou, toda a administração, como o contribuinte deveria fazer a apuração mensal nessa situação em que goza do benefício do FDI. Então, a partir desse momento apenas é que os contribuintes que tiveram conhecimento dessa norma puderam fazer a sua apuração mensal da forma como entende correto a Cefaz. Porém, em 2013 e 2014, que são os períodos aqui analisados, não havia essa normativa. Como bem reconheceu o laudo pericial, o parecer 0475 e a decisão recorrida. Todos reconheceram que não havia, à época, e nós estamos julgando aqui fatos. Quais são os fatos? Apuração mensal do período de 2013 até abril de 2014, perdão. Naquele momento não havia nenhuma norma que dissesse para o contribuinte, nem a lei do FDI de 97, nem o decreto vigente à época, que era de 2008, não era de 2017, não havia na legislação sequer um mero indício de como o contribuinte deveria fazer aquela apuração. Então, mais uma vez, estamos diante aqui de uma completa ausência de tipicidade. Não havia, na época, legislação que guiasse o procedimento que o contribuinte deveria seguir. Para também permitir que o doutor Haroldo faça alguma intervenção, eu vou me limitar a essas palavras por hora, estamos aqui com o tempo já próximo ao fim. Doutor Haroldo, queria trazer alguma contribuição? Eu, mais uma vez, eu vou fazer uma observação com relação às colocações do novo procurador. É a mesma colocação que eu fiz na segunda instância. Ele, quando ele usa a expressão, estou defendendo o interesse do Estado, o Estado, ele é um Estado isento, ele é um Estado, pelo menos essa é a percepção que deve se ter de Estado. O Estado não deve ter a minha convicção, a convicção dele, ou a convicção de qualquer um de vocês. O Estado deve levar em consideração o direito e a justiça. Ponto. Indo para a parte operacional, o que me chama muita atenção é que ninguém, até o momento, deu a mínima atenção para os cálculos, as planilhas que foram feitas pela FD. Todo o imposto que foi creditado, que está se falando só crédito, mas eu me debitei. Na hora que eu debitei, eu paguei o imposto sobre aqueles valores das mercadorias. E nas planilhas que eu apresentei, e que são facilmente comprováveis, se a gente tivesse oportunidade na segunda Câmara de ter pedido perícia de débito, por
porque, inclusive, esse parecer, eu provo por A mais B que esse parecer, ele é equivocado. Agora não é um fato, porque nós não estamos questionando o parecer, mas a questão é, todos os impostos relativos ao crédito de mercadoria, eles foram debitados. Nas planilhas, você verifica no intervalo, 12 meses, nos outros intervalos, não houve lesão ao fisco. Todo o imposto que estava relacionado a um determinado exercício, a um determinado mês, se ele não foi creditado naquele mês, ele foi creditado no mês seguinte ou no próximo. Isso quer dizer o quê? No máximo, eu queria dizer o seguinte, você tinha que ter vendido no mesmo mês. Mesmo assim, não tem nenhum preceito legal que me obrigue a comprar a mercadoria e vender no mesmo mês. Eu comprei a mercadoria no mês, estoquei, por quê? Porque isso era um contrato de prefeitura, nós não produzimos o suficiente para a demanda da prefeitura naqueles momentos, e nós comprávamos, o fornecedor deixava a mercadoria, e no momento que a prefeitura faturava, faturava, pagava, eu fazia a venda, simplesmente para conciliar o fluxo de caixa, para não fazer essa antecipação, mas não houve lesão ao Estado. É isso que me impressiona. Até o momento só se fala em crédito, mas não foram para as planilhas. O doutor Breno, você pode colocar uma das planilhas, tem acesso a elas? Claro, se isso permite. Vou compartilhar aqui. Pronto, está compartilhada a tela. Para mim, não apareceu ainda. Os demais colegas conseguem ver? Todos estamos vendo, sim. Está na tela aqui, doutor Haroldo, a apuração 2013, que é o anexo 11, onde se compara a apuração segregada e a apuração conjunta. Talvez seja mais, como todos os demais estão vendo, você pode pegar aí manualmente o papel, né, a planilha, e aí vai guiando que eu vou fazer a demonstração aqui para os demais colegas presentes. Está aparecendo para os demais. Travou a internet do doutor Haroldo, a imagem está congelada. Ele acabou de sair. Doutora Presidente, senhora Presidente, se possível, poderia congelar o tempo ainda restante da fala do contribuinte, enquanto ele retorna? Ele acabou caindo da reunião, saiu. Eu acho até que está bem claro para os conselheiros, né? Ele está entrando diretamente na questão já do mérito das planilhas, questão essa que já deve ter sido discutida por ocasião da Câmara, mas eu não vou tirar a oportunidade à parte de falar, eu só peço que seja bem objetivo. Ok, eu vou entrar em contato com ele para perguntar se ele consegue entrar rapidamente, só um instante. Okay. Se não, você mesmo diz rapidamente para que a gente possa continuar. Ok, perfeito, obrigado, presidente. Enquanto isso, os conselheiros podem ir analisando o demonstrativo que está sendo apreciado apenas para que façam a conexão com o procedimento, da nulidade que está sendo trazida no processo, para que a gente não possa fugir do objeto da nulidade. Presidente, doutor Haroldo retornou. Haroldo? Alô? Está escutando? Sim. Pode continuar. Perdão. Modo bem objetivo, por favor. É rápido. Na verdade, eu quero que entenda aqui o que eu fiz. Se o SPED me desse a oportunidade de segregar
eu pudesse pagar, vender mercadoria e vender produto separadamente, o formato teria sido esse, tá? Esse que nós estamos vendo aqui. O que está de laranja e o que está de azul são dois formatos diferentes. Azul seria mercadoria e laranja seria produto. O que ocorreu? Como nós não tínhamos essa opção, nós fomos no formato que eu vou chamar de misturado, ó, mercadoria com produto. Mais baixo, doutor Breno, por gentileza. E foi essa forma que foi feita. A gente pode verificar aqui, ó, o valor pago de ICMS no final do mês e o valor... Pode passar, pode subir, por gentileza. E o valor recolhido no final do mês. De mercadoria, o que ocorreu? Mercadoria, houve um saldo devedor de 314, ele foi compensado no exercício seguinte, você pode passar como apuração 2014, 2011, ele foi compensado. Isso você pode visualizar abaixa um pouquinho, doutor Breno, por gentileza, na apuração misturada. Quando você pega as diferenças de um mês para o outro, o ponto, em nenhum momento se abordou isso. O nosso procurador pegou a visão da planilha, o relator da primeira instância, da segunda instância, também se ateve à questão do crédito, do FTI, do crédito, mas em nenhum momento foram buscar os débitos. O que é que eu fiz com esses débitos? Esse imposto que eu paguei a maior naquele mês que eu vendi. Ninguém trata esse assunto. Mas, só para a gente encerrar, o que conta é o seguinte, o Estado não perdeu. Não perdeu. Além de ser anulável, eu pedi a improcedência porque eu me sinto frustrado não ter tido a oportunidade de mostrar que eu não devi nada, eu não paguei, eu não deixei de pagar imposto. Anulação, resolve, encerra o assunto, encerra. Mas eu insisti em pedir a improcedência porque é improcedente. Os impostos não são devidos. É basicamente isso, doutora. E só para finalizar, senhores conselheiros, em relação ao pedido, o nobre procurador afirmou que o recorrente fez um pedido supostamente inadequado ao pedir a improcedência. Eu queria só ressaltar, como o doutor Haroldo acabou de mencionar, que o sentimento é de que deveria ser improcedente, porque o imposto foi sim recolhido ao longo do exercício, mas que, conforme o pedido C da folha 32 do recurso extraordinário que nós estamos abordando aqui, há um pedido de improcedência e, caso Vossas Excelências não entendam assim, que haja anulidade do auto, se assemelhando à resolução paradigma 387/2010. Era isso, presidente. Obrigado. Ok, ouvimos aqui todos os representantes da parte e sócios, e em nome do contraditório da ampla defesa, indago se o doutor André deseja fazer alguma manifestação ou se posso passar os debates. Pode passar os debates, presidente. Ok, então vamos aqui agora, esse momento para o debate dos conselheiros. O Ribeiro ainda pediu a palavra? Doutor Ribeiro, vamos agora passar para os conselheiros, ok? Doutora Marta, eu gostaria só de fazer uma explanaçãozinha. Com relação ao próprio laudo pericial. O laudo pericial se limitou tão somente a apurar o saldo devedor do ICMS sem considerar os créditos. Simplesmente ela não entrou nessa questão de crédito seria devido ou não com relação à segregação. O laudo pericial não se limitou a fazer isso, ela não tinha essa competência. O laudo pericial simplesmente pegou a acusação fiscal, o auto de infração, verificou o valor do ICMS devido, tirando inclusive uma parte do ICMS que o fiscal considerou como devida e o laudo pericial entendeu que não, ou seja, baixou de 63 mil para 52 mil no desprocesso. Então o laudo pericial não entrou nessa questão da segregação de crédito, até porque não podia. Quem deve efetivamente entrar nessa segregação de crédito serão Vossas Excelências que vão julgar o processo. Só isso, por enquanto, presidente. Ouvimos, doutor Ribeiro. Esse momento agora é adstrito aos conselheiros. Doutor Pierre, por favor, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras,
representantes da parte, doutor André. Uma boa semana, né? E um bom ano novo para todos. Bom, se eu cometer alguma impropriedade quanto aos fatos, por favor, me corrijam. Vamos ver se eu entendi corretamente. A fiscalização entendeu que o contribuinte tinha utilizado os créditos de maneira indevida, o que levou à falta de recolhimento do FDI. Certo? Ela fez uma apuração em segregado, crédito de entrada de produto que saíram sujeitos ao FDI, crédito de entradas de produtos que saíram sem o FDI, fez essa apuração em segregado e chegou a um crédito indevido, que ele entendeu que tinha sido utilizado de maneira unificada, e deu uma falta de recolhimento do FDI diferimento. A perícia, o parecerista percebendo esse equívoco do fiscal, ele mandou fazer uma nova perícia, dessa feita adequando à realidade, ou seja, ele verificou créditos e débitos de maneira unificada, como fez o contribuinte, mas aí ele utilizou a proporção das saídas da industrialização própria para a industrialização terceira ou produtos da revenda. Basicamente, o que eu entendi é este o caso. Bom, nós temos entendido, pelo menos na primeira Câmara, por maioria, não é, que essa metodologia aplicada pela fiscalização, ela é equivocada. O contribuinte não tinha outra maneira de apurar. Então, veja bem, o contribuinte tem que apurar crédito e débito de maneira unificada. No ICMS a ser pago, ele vai utilizar a proporção das saídas com benefício do FDI ou não. Ele faz a apuração única e depois ele aplica a proporcionalidade. Esse é o critério correto. A metodologia aplicada pela fiscalização ela foi equivocada. Ela partiu da questão que nós estamos discutindo aqui, crédito devido e indevido, e a questão não é essa. Todos os créditos, eles são utilizados na contabilidade do contribuinte, certo? A questão é a metodologia. Ela faz diferença se você apurar de forma diferente? Faz. Tanto é que a perícia, quando foi utilizar, que utilizou o modo correto, certo? Ela chegou a um valor diferenciado, não por inclusão ou exclusão de crédito, mas sim porque afeta o percentual. Mas veja bem, no momento, continua sendo falta de recolhimento, mas o motivo, a base da imputação, que antes era crédito, segundo a fiscalização, a partir da perícia, passa a ser apuração de percentual indevido. A perícia, ela não pode utilizar a metodologia diversa da utilizada pela fiscalização. Nem pode salvar o auto de infração. Então, o que acontece? A nulidade do auto de infração, ela permanece. A perícia não poderia ter feito outra metodologia. Inclusive, ela tira da questão de crédito e passa a ser o percentual do FDI, que foi aplicado incorretamente. Tanto é que ainda sobrou. Mas isso é outra questão. Eu não tenho como validar, certo? O auto de infração, isso era para ser objeto de outro auto, a acusação é outra. Embora importe em falta de recolhimento, o motivo é outro. Então, eu entendo, sim, que estava presente a nulidade, certo? O erro da metodologia aqui, sem entrar em detalhes sobre a questão de crédito e débito, se o Estado perde ou não, porque o conceito jurídico de ICMS é diferente do conceito econômico. Nós temos aí, na realidade, embora um só ICMS, mas nós temos vários ICMS, né? Antecipado, nós temos o diferido, nós temos a sistemática normal, isso acaba unificando. O Estado recebe, por exemplo, na apuração normal, mas também cobra do antecipado, são ICMS juridicamente distintos. Então, essa questão que o contribuinte traz, que o Estado não sofreu nenhum prejuízo, possivelmente há diferença, sim, embora ele tenha sido pago na sistemática normal dos outros produtos, afeta a questão do diferimento. Mas isso não tem nada a ver com o recurso que nós estamos julgando. O que nós estamos julgando aqui é a metodologia da fiscalização, porque ela partiu de uma premissa equivocada, ela partiu da questão de crédito indevido. Todos os créditos são utilizados na apuração. Depois se usa a proporção das saídas de industrialização própria. É só isso. O parecer veio para ratificar esse entendimento, porque não podia haver outro. Até porque não havia espaço no SPED para outra coisa.
Então, eu entendo, sim, que a autuação é nula, que a perícia, muito bem feita, foi feita para corrigir o que não pode, isso é matéria de lançamento, mudou, sim, a sistemática do lançamento, descentralizou a questão de crédito para percentual de apuração, né? E utilizou metodologia diversa. Então, eu entendo, sim, que prevalece a nulidade da metodologia da fiscalização. Brevemente falando, só isso. Ok, vamos ouvir aqui o doutor Augusto, em seguida a doutora Inês. Bom, boa tarde, senhores. Essa questão de metodologia é um negócio bem interessante. O fiscal, certo? Ele leva em conta um percentual de 100%. 100%. Vem o julgador, concorda com ele, vem o parecerista e diz, não é 100%, vocês têm que levar em conta, porque aí vocês estariam prejudicando demais a empresa, tá certo? Isso aqui, o óbvio, é uma proporcionalidade. Até aquela época não existia, como se diz, uma coisa certinho, não existia mais. Quando a empresa adquire e entra para o FTI, vocês imaginam uma empresa concorrente, tá certo? Trabalhando com uma empresa que financia uma coisa que ele não produz para concorrer. Como é que ele vai quebrar o concorrente? Então, dentro de uma lógica, quando você entra para o FTI, você não pode lançar esse valor na totalidade. O fiscal entendia, assim, que era 100%. Mas cabe ao julgador, sim, adequar, certo? E aí não é nova metodologia, discordo do doutor Carlos Pierre, é simplesmente dizer, olha, não é 100%, é menos de 100%. Proporcionalidade. Por quê? Porque vai ter mês que ele vai vender mais mercadoria do que produz, vai ter mês que ele vai produzir muito mais do que vai vender mercadorias de revenda. Então, quando faz essa proporcionalidade, nem há um enriquecimento da parte, nem do Estado. É o justo. Então, por isso que eu defendo a autuação, e aqui, senhores, não é questão de lançamento de débito e crédito, não, só, tá certo? Porque isso aí, no final de tudo, é uma apuração. É 100% ou é menos de 100%? Só isso. Obrigado, presidente. Ok, vamos ouvir a doutora Elinês, em seguida o doutor Leilson. Obrigada, senhora presidente. Eu queria chamar a atenção aqui a alguns aspectos. Primeiro, a questão da lei do FDI, certo? Ela foi criada para incentivar a produção própria. Então, a gente tem a Lei 10.367 e o Decreto 29.183, que consolida, né, e regulamenta a legislação do FDI, que as duas têm sempre como base a produção própria em consonância com os próprios objetivos da lei, que é a criação de um fundo para desenvolvimento da área industrial do Estado do Ceará. O artigo 17 do Decreto 29.183, ele fala o seguinte: o percentual do benefício, tendo por base o ICMS relativo às operações de produção própria gerada pela sociedade empresarial beneficiária, na forma prevista na legislação, não poderá ultrapassar o percentual de 75%. No presente caso, a empresa tem direito até 75%. Não é que ela vai ter todo mês 75%, não. Vai ser até 75%. Aí vem o artigo 25, parágrafo 3º. O valor do ICMS diferido corresponderá ao imposto relativo às operações da produção própria do contribuinte e terá o valor do percentual estabelecido na resolução 7, que é a questão dos 75%. Então, desde o começo, aqui voltando primeiro também à questão da resolução paradigma. A resolução paradigma, ela trata da questão de inexistência de regulamentação
que possa respaldar esse cálculo da produção própria. E aí eu também discordo, e aqui o senhor procurador praticamente esgotou toda a fala. Mas vamos lá. O critério da proporcionalidade. A questão se cinge à existência de normas que trata desse critério. No presente caso, verificamos que não foram segregados os débitos e os créditos, mas apurado normalmente e sobre o saldo devedor, a apuração do percentual de 75% proporcional às saídas de produção própria. Foi isso que a perícia fez. Ela não pegou débito e crédito, não colocou em campo separado. Pegou o saldo devedor, pegou o valor da produção própria, aí sim fez um cálculo à parte do que era produção própria e aplicou em cima dos 75% esse percentual do que era produção própria. Por isso que os valores da perícia nunca vão coincidir com os valores efetuados pela parte, porque naquelas planilhas que foram apresentadas pela parte, sempre ele parte do princípio que ele tem direito a 75%. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Não, era só isso, senhora presidente. Ok. Doutor Lenilson, por favor. Está sem áudio, doutor Lenilson. Senhora presidente, eu renovo meus votos de bom dia a todos. E digo que essa questão é uma questão que já foi muito, mas muito debatida, acho, nesses últimos 4 anos, aqui no contexto administrativo tributário, seja pelas câmaras e seja pela Câmara Superior. Pelo que eu tenho presenciado, pelo menos na minha Câmara e em alguns julgamentos aqui na Câmara Superior, e efetivamente esse parecer 475/2018 trouxe foi a interpretação que todos os agentes públicos e os agentes privados devem se dar nas operações de apuração de contribuintes que tenham os benefícios de FDI. Então, ela veio para dizer que essa deve ser a interpretação que deve ser dada nos dispositivos do FDI, a lei, os decretos do FDI. Então, se é uma regra interpretativa, muitos, acho que quase todas as câmaras, pelo menos eu tenho conhecimento de todas as câmaras aqui, aplicaram essa norma de forma retroativa, com base no artigo 106, inciso 1º do CTN. E por que eu fez isso? Porque os próprios contribuintes, alguns utilizavam a regra da proporcionalidade entre o ICMS de operações próprias e o ICMS de operações totais. Porque o que esse parecer trouxe foi uma fórmula implícita, que deve ser calculado o ICMS para quem tem FDI, quando se utiliza de operações que não são de industrialização própria, da seguinte forma: o saldo devedor vezes o saldo devedor, aí se leva em consideração todos os créditos, todos os débitos. Se deu o saldo devedor, aplique-se o percentual que o contribuinte tem de direito, no caso aqui 75%, e multiplica pelo coeficiente de proporcionalidade. Esse coeficiente de proporcionalidade é o ICMS que é gerado nas operações de industrialização praticadas pelas empresas, em face do ICMS que foi gerado sobre todas as operações totais e saídas, tá? Então, você tinha, e esse parecer, ele veio para o sindicato do texto. Por quê? Porque existia, dentro do âmbito daquele sindicato, contribuinte que aplicava esse tipo de entendimento. Existiam outros que estavam fazendo como aqui a recorrente, e aplicava o redutor do FDI sobre todas as operações de débito, quando, na verdade, a lei do FDI diz que o benefício só deve se dar em função da industrialização que é praticada pelo contribuinte. Portanto, este parecer, ele trouxe um norte para todos os contribuintes, para os agentes públicos. Olha, gostemos ou não dessa interpretação que foi dada pela Secretaria da Fazenda, e é uma interpretação que era dada, é uma interpretação que era seguida por muitos contribuintes, tanto que muitos contribuintes sequer
foram autuados, que já obedeciam esse tipo de proporcionalidade, era para que todos não tenham mais dúvidas de como é que deve ser. Não se trata aqui da questão de crédito indevido. Aqui absolutamente está se tratando. Antigamente se fazia a segregação dos créditos, né, alguns fiscais utilizavam disso, dessa planilha, para tentar verificar o quanto foi de operação própria, que era objeto do redutor de 75%, e quanto que não era operação própria. E, nesse sentido, na visão dos fiscais, você tem que obedecer o princípio da não cumulatividade. Ora, se a empresa comprou uma mercadoria para revenda, ela se creditou dessa mercadoria para revenda e se debitou por essa mercadoria da revenda. Então, você faz uma operação apartada, só das operações comerciais, e você agora vai fazer a operação apartada em obedecimento ao princípio da cumulatividade das operações industriais. Ele, com quanto foi de insumo, quanto foi de energia, quanto foi de matéria-prima, quanto é que tem direito de crédito, isso. Quanto foi que débito gerado dos produtos de vendas de operação própria, isso. E por que assim o fez a fiscalização, boa parte da fiscalização? Porque você tinha precedente no âmbito do Brasil, a Secretaria da Fazenda da Bahia separa, ela pede para que os contribuintes façam duas operações diferenciadas. Uma para as operações comerciais, quando ele compra mercadorias para revenda, e outra para as operações que ele produz. Aqui no estado do Ceará não tinha essa previsão. Daí que alguns contribuintes utilizavam a regra da proporcionalidade e outros contribuintes não utilizavam. Esses que não utilizavam, ao fazer o débito, ao colocar no débito de todas as operações, tanto as comerciais, aquelas que foram compradas para revenda, como a indústria, e dar ali o desconto, ela estava dando desconto do FDI de forma indevida naquelas operações que ela não industrializou. Se ela não industrializou, ela não tem direito àquele percentual de dedução do FDI. Então, isso já ficou muito claro. Eu discordo também do doutor Pierre, quando ele disse que o parecer, que o laudo pericial mudou metodologia. Aqui não tem nada de metodologia. Nós estamos falando aqui de apuração normal do ICMS, débito e crédito. Mudar de metodologia é quando você faz um determinado tipo de autuação, que você pede, por exemplo, fez uma omissão de estoque, caráter anual, manda para a perícia vai verificar isso de forma mensal ou de forma diária, ou você está verificando que aquela operação foi uma falta de recolhimento, e aí se manda para a perícia para verificar se foi crédito devido que deu origem àquela falta de recolhimento. Isso sim que é mudança de metodologia. A apuração do imposto do ICMS é um só, é débito e crédito. E aí, se verificar ao final, se tem saldo devedor, se tem saldo devedor. E se tem saldo devedor, se aplica aí, ao caso, o redutor, o desconto que tiver no FDI. Então, me parece que essa é uma questão que já está muito discutida, muito trabalhada aqui nesses 4 anos de contencioso, e nesse caso também eu não vejo como dar amparo ao recurso. Eu peço vênias aos defensores aqui que trouxeram aqui suas contraditas. Essa é uma questão muito discutida, já muito batida. Vários autos de infração já foram nesse sentido aqui discutidos. Eu também não vejo como dar amparo ao recurso trazido pela parte, até porque já tem várias decisões em sentido contrário ao que estão pleiteando a defesa e o contribuinte. Ok, doutor Hillary, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Senhor presidente, FDI é muito tempo que se discute, né? Vê pela lei, pelo decreto, né? Regulamento de 2008, quantos problemas, né, já surgiram por conta disso. Mas uma coisa é clara, fica claro para mim, o FDI, o percentual que é competido através dos termos, de acordo com o contribuinte, é tão somente sobre as operações próprias, como já foi dito, né? Para incentivar a industrialização do Estado.
as operações que não são próprias ficam fora. Então, o que se vê ainda, é o contribuinte fazer sua apuração normal, e só tem uma apuração, né, em regra geral, tanto na DF, na FD, nos livros fiscais, né, em papel, só tem aquela apuração. Lança tudo que é crédito, que tem direito, e débito. No final, apura, deu saldo devedor. Pronto. O que é que os contribuintes faziam? Sobre aquele saldo devedor, aplicava o percentual que tinha direito. Qual o contribuinte fez? 75%. Ora, mas aí vai contra a lei, que a lei diz que o ICMS diferido, aquela aplicação do percentual, é para ver o ICMS diferido, ver o que efetivamente vai pagar daquele saldo devedor que apresentou. Se ele fez do saldo devedor que apareceu na apuração, vai incluir também no diferimento as operações que não são próprias, e que foi o caso. Ao contribuinte, mas eu me creditei e me debitei de todas as operações, mesmo aquela que eu comprei de terceiros, né, que não foram industrializadas. E ele fez certo. Ele tinha que se creditar, se creditou, e tinha que se debitar e se debitou. E só tem uma apuração. No livros, na FD, não tem campo próprio para fazer a apuração paralela de fazer o diferimento. Não existe. Isso aí o contribuinte tem que fazer a parte. E não fez. O problema é este. E não fez. Foi mandado para a perícia fez, lá no que foi pedido no parecer que pediu, se eu não me engano, e fez, e verificou e diminuiu de uma forma não substancial, mas diminuiu. Ou seja, a paradigma, agora, a resolução paradigma, foi pela nulidade, dizendo que não tinha dispositivos para demonstrar como o contribuinte fazer. Ora, e só vai ter agora com o parecer da SECOP? Não. A própria lei já dizia, já era clara, só dizia sobre a produção própria. Então, o contribuinte entende o que é produção própria e o que não é. Então, o contribuinte tinha que pegar da forma dele e ver aquilo que era próprio e o que não era próprio para fazer esse valor, para aplicar o percentual. Ou seja, hoje está mais claro com o parecer, lógico, tem que admitir que está mais claro, e o parecer diz. Apareceu o saldo devedor, seja lá qual o valor. Porque se for o saldo devedor, não tem na FDI, lógico. O FDI não é aplicado naquele mês. Mas teve saldo devedor, aquele saldo devedor ele vai ter o diferimento, mas o diferimento não pode ser sobre o total, como eu já disse. Ele vai ver qual é o diferimento. Aí diz como é lá. Vai agregar, vai pegar o ICMS gerado nas saídas de produção própria e o ICMS total gerado. Ou seja, o erro que eu vou falar. Acha aquele valor, aquele percentual aplica sobre o saldo devedor que apareceu na apuração normal, que ele fez, e vai diminuir aquilo ali, lógico. Quando diminuir aquilo ali, é que vai ser o ICMS devedor, saldo devedor efetivo, para aplicar o percentual. Aí, sobre aquilo ali, aplica o percentual de 75%. Ou seja, aquele 25% resultante ele vai pagar, e os 75% vai ser diferido. E aí, como bem disse o doutor Leilson, né, contestando até a fala do doutor Carlos Pierre, não está se falando aqui em crédito indevido, não está se discutindo os créditos e os débitos do contribuinte. Foi apenas verificado se ele pagou o ICMS. O feliz fez o cálculo do ICMS do FDI, que ele ia pagar corretamente ou não. É isso, senhor presidente. Ok. Continuando aqui os conselheiros, doutor Henrique, por favor. Presidente, primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos, senhores conselheiros, senhores representantes da classe, doutor Ribeiro, doutor Haroldo, doutor Breno, doutor André também, doutor André Carreiro, nosso procurador. Presidente, pode escutar as falas aqui de vários conselheiros, né? Eu queria fazer um preâmbulo, né, sobre o próprio FDI, né, que, como todos sabem, né, já foi citado aqui, ele foi instituído em 1979, né, com o objetivo de promover, né, a atividade industrial no estado do Ceará
e gerar emprego, né, e desenvolver a economia do Estado como um todo. Esse é o objetivo final dele, né, principal, primordial. E, por conta disso, toda a legislação tem realmente a restrição com relação à produção própria, né? Como o doutor Augusto bem colocou, você estaria promovendo aí uma concorrência desleal entre as empresas, né, no momento que você estiver incentivando operações comerciais. Mas essas operações comerciais, normalmente, elas são situações excepcionais, né? Situações que em pouquíssimas empresas acontecem, né? E por situações esporádicas, né? Um momento econômico, uma situação específica, né? E como colocado também, não existe efetivamente uma norma que trate desse assunto, né? Mas a legislação é clara para falar que o benefício incide somente sobre a produção própria. Que eu me recorde aqui, como o doutor Laísio bem falou, eu acho que só tem um estado no país todo que existe uma apuração em separado, que é o estado da Bahia. E aí, no próprio SPED dele, ele tem uma apuração das operações comerciais e das operações industriais. Todos os outros estados que têm esse incentivo, ele não tem uma regra nem uma operação separada para isso, né? Até porque se você não tiver essa situação, você não tem como fazer a apuração das duas operações em separado. Então, normalmente, 99% dos estados, ele tem uma apuração só. E algumas empresas optam por, quando tem essa situação, por excluir todas as operações de saída e pagá-las integralmente, sem nem utilizar o crédito. Outros optam por controlar essa operação em separado, né, e fazer esse ajuste por ocasião da aplicação do benefício. E nós, aqui na Secretaria da Fazenda, sempre orientamos para utilizar esse princípio da proporcionalidade, né, que entendemos ser também a forma mais simples e mais justa até para o contribuinte de não ser prejudicado, né, utilizando todo o seu direito aos créditos das mercadorias que foram adquiridas para comercialização, sem nenhuma restrição em relação a isso. Agora, em função do que foi colocado aqui pelo doutor Haroldo e pelo doutor Ribeiro, né, que, segundo eles, por ocasião dessa apuração, não foi permitido a eles o direito ao crédito dessas operações, e ele, inclusive, traz algumas planilhas aqui no recurso especial. Eu gostaria de pedir vênia aqui a vosso presidente para me conceder vista a esse processo, para analisar melhor essa matéria nesse aspecto, né, que foi levantado pela defesa. Eu sei que se trata de matéria de mérito, que já deve ter sido apreciada pela Câmara por ocasião do julgamento, mas em respeito ao princípio da verdade material, eu gostaria de tentar estudar um pouco mais esse processo, né, como foi feita efetivamente essa apuração, e pedir vistas nos dois processos para trazer isso posteriormente para ter uma análise mais aprofundada sobre o assunto. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Então, não havendo nenhum conselheiro que ainda deseje contribuir para o debate, na forma regimental, fica concedido vista do processo para o conselheiro Henrique Gereissati. O Henrique, concedido vista do processo. Obrigado. Agradeço a todos aqui presentes, a doutor Haroldo, doutor Ribeiro, doutor Breno, e espero que o processo logo retorne para novo julgamento. Ok? Doutor Ribeiro, se você deseja falar. Doutor, a senhora presidente, vale para os dois processos, o pedido de vista? Para os dois processos. Eu não sou totalmente contra, até porque realmente é uma situação muito complexa. O próprio doutor Henrique foi o expert nessa matéria, é gênio nessa matéria, ele mesmo reconhece a complexidade. Doutor. E eu já falei para ele inúmeras vezes que faltou para nós elaborar uma legislação sobre esse procedimento. E esse procedimento tinha que ser feito através de uma lei. O próprio doutor Henrique falou, nós orientávamos os contribuintes. Pelo amor de Deus, não se orienta, tem que se colocar numa norma. Porque a orientação é de boca. A gente, no direito administrativo, só podemos trabalhar com aquilo que está previsto em lei. Ou lei ordinária, ou então um decreto, uma instituição normativa, qualquer norma da legislação tributária. Infelizmente, não tinha. Por isso que eu endosso plenamente o pedido de vista do nosso
competente conselheiro Henrique Gereissato, porque eu acho que é a melhor solução. Doutora Marta, a senhora me permite uma parte? Não, doutora, à vontade. Doutor Breno, por gentileza, para auxiliar o doutor Henrique, tem uma planilha que eu fiz, qual é o impacto da sugestão do parecer 475/2018, que todo mundo está falando, estou percebendo que todo mundo está entendendo que isso é a forma mais justa. Doutor Breno, você está com essa planilha que possa, do parecer... Você pode só indicar qual seria, doutor Haroldo? É a segunda que tem, que fala perícias, o parecer. Eu lhe mandei duas. Sim, só um instante, vou compartilhar aqui. Doutor Breno, o senhor pode mandar pelo Tramita essa planilha, peticionar e encaminhar para o doutor Henrique. Logicamente, irá auxiliá-lo sem que ele use... Eu vou dar só um esclarecimento rápido. É possível. O esclarecimento é rápido. Conseguiu? Fala aí, doutor. Só um instante, estou compartilhando. Pronto. Essa planilha feita pela consultoria jurídica, eu vou passar para o doutor Henrique, é exatamente... Você pode ampliar a tela, descer um pouco. Eu vou tentar explicar os resultados, o que acontece usando essa proporcionalidade. Desce um pouco mais, doutor Breno, por gentileza. Essa proporcionalidade aqui, quando você usa ela, está aqui a forma, de amarelo, a forma como foi feito a apuração, no nosso caso, a apuração misturada, que se tivesse sido segregada, como no estado da Bahia, tinha dado a mesma coisa. Só que o parecer, dessa forma, nessa linha vermelha, ele está os impostos apurados. O que acontece? Existe uma diferença entre o apurado com o parecer e sem o parecer. No final das contas, qual foi a conclusão que se chegou? O parecer, ele desincentiva. Desincentiva como? Que o total do imposto recolhido no final do exercício é maior porque você tira do diferido um valor para antecipar. Você antecipa o imposto que no final do período você vai pagar mais imposto fora do incentivo do que dentro. Que isso é ilegal, isso fere os princípios do termo de acordo, o que está feito no termo de acordo. Eu não posso ter um incentivo de 100%, de 75% determinado item, você não pode dizer que vou tirar 75% e botar 25% por causa de uma norma que foi criada posterior ao evento. Eu vou mandar, doutor Henrique, essa planilha, vou adicionar pelo Tramita para o senhor dar uma avaliada. Tá ok? E lhe peço a gentileza que tenha... É trabalhoso, realmente eu perdi muito tempo para chegar a essas conclusões, mas isso é uma questão de direito e de justiça. Eu não acho justo você simplesmente, você que eu digo de uma forma geral, você simplesmente falar de que o parecer, de que o contribuinte tinha que ter feito isso, que outros fizeram. Ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja previsto em lei. E não tinha lei que me dissesse que tinha que ser assim, esse negócio de indicação, alguns contribuintes faziam, se faziam era por o critério pessoal deles. Eu não poderia ser obrigado a isso. Tá? Okay. Só isso, doutora. Muito obrigado. Ok, doutor. Bom, senhores conselheiros, então, como eu já falei, nós temos o artigo 58, parágrafo 1º do nosso regimento, fica concedido vista ao doutor Henrique e a nossa sessão dá-se por encerrada. Sendo convocados os conselheiros para a sessão de hoje às 13h30, para 13h30, às 14 horas, ok? Muito obrigada, doutor Ribeiro, doutor Haroldo, doutor Breno. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, presidente. Foi uma honra participar e rever Vossa Excelência. Para mim é sempre uma maravilha. Um abraço. Boa sorte, presidente. Obrigada. Até a tarde, senhores conselheiros.